Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Pregador do Evangelho, intercedei pelo povo abandonado, intercedei para sermos mensageiros, intercedei da justiça e da esperança, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Paz e bem, queridos irmãos e irmãs, presentes aqui na Paróquia Santo Antônio, da Vila Alpina, Santo André, queridos irmãos e irmãs que estão nos assistindo através da rede social Facebook, nós estamos dando início ao 6º dia da nossa trezena em louvor a Santo Antônio. Nós vamos iniciar trazendo sobre nós o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Invoquemos o Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Mandai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo este mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Oração a Santo Antônio. Meu protetor Santo Antônio, humildemente prostrado aos vossos pés, eu vos ofereço esta trezena de orações, para que me alcanceis de Deus Todo-Poderoso o perdão dos meus pecados e a força de praticar as virtudes cristãs, a conformidade à divina vontade e a graça particular que vos solicito. Apresente neste momento a graça que tanto deseja pela intercessão de Santo Antônio. Vamos aqui colocar também como agradecimento tantas pessoas que receberam graças pela intercessão de Santo Antônio. São diversos os devotos que, ao recorrer a ele, foram ouvidos por Deus, e que assim as nossas graças também sejam ouvidas por Deus pela intercessão de Santo Antônio. Juntos, fazer ao glorioso Santo, que nestes dias que consagro a vossa honra, e em todo o tempo de minha vida, eu conserve a graça e a amizade de Deus, cumpra as obras de bondade e por fim possa participar da vida eterna, na companhia dos santos. Amém. Ladainha de Santo Antônio. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus, ouvi-nos. Jesus, ouvi-nos. Jesus, atendei-nos. Jesus, atendei-nos. Deus Pai Celestial, tende piedade de nós. Deus Filho, Redentor do mundo,
tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, Tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus. Tende piedade de nós. Santo Antônio de Pádua, Rogai por nós. Santo Antônio, íntimo amigo do menino Deus. Rogai por nós. Santo Antônio, servo da Mãe Imaculada. Rogai por nós. Santo Antônio, fiel filho de São Francisco. Rogai por nós. Santo Antônio, homem da santa oração. Rogai por nós. Santo Antônio, amigo da pobreza. Rogai por nós. Santo Antônio, lírio de castidade. Rogai por nós. Santo Antônio, modelo de obediência. Rogai por nós. Santo Antônio, amante da vida oculta. Rogai por nós. Santo Antônio, depreciador da glória humana. Rogai por nós. Santo Antônio, rosa de caridade. Rogai por nós. Santo Antônio, espelho de todas as virtudes. Rogai por nós. Cordeiro de Deus que tiras os pecados do mundo. Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tiras os pecados do mundo. Escutai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tiras os pecados do mundo. Tende piedade de nós, Rogai por nós, Santo Antônio de Pádua. para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, Santo Antônio. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Sentados, iremos agora ouvir a leitura referente ao dia, que é o Santo dos Milagres, feita pela Celina. O Santo dos Milagres. Proclamado santo apenas 11 meses após a sua morte, caso único na história, logo uma verdadeira chuva de milagres e de graças começou a se derramar sobre o mundo por sua intercessão. Santo Antônio é conhecido e querido como Santo dos Milagres, por serem incontáveis as graças e prodígios obtidos por sua intercessão. Dentre os mais conhecidos, alguns que também foram representados artisticamente nos altos relevos que, na Basílica de Pádua, adornam a capela de seu túmulo, sendo, portanto, bem conhecidos dos devotos. Frequentemente, muitas pessoas recorrem a ele só para pedir favores que lhe interessam. É claro que o santo não despreza estas súplicas cheias de sofrimento, sinceridade e algumas vezes também de ingenuidade. Não há dúvida de que está ao nosso lado para nos ajudar em todas as nossas necessidades materiais, mas antes de tudo e principalmente, ele nos auxilia em nossas necessidades espirituais, muito mais urgentes e profundas do que as outras. Há uma pergunta que fazemos muitas vezes a nós mesmos e que, não obstante, nos convida a refletir. Que é, afinal, a devoção ao santo? Quais são os motivos que a justificam, tornando-a legítima? Antes de mais nada, precisamos não esquecer que milhões de pessoas espalhadas por todas as regiões do mundo, na Europa, nas Américas, nas igrejas ainda jovens da África e da Ásia, nos provam que estão ligadas a Santo Antônio por uma devoção profunda que desconhece enfraquecimentos. A Basílica do Santo, em Pádua, é o ponto de encontro de uma infinidade de pessoas que buscam e encontram ali a constante reanimação de suas vidas cristãs. E note-se bem, trata-se de pessoas de todas as camadas sociais, nem sempre religiosas,
e muitas vezes até descrentes e nada dispostas a fáceis entusiasmos. Não é raro que exatamente estas pessoas saiam da Basílica profundamente comovidas e transformadas. Perante este fenômeno antoniano, que dura séculos, não podemos esquecer um princípio em que a Igreja muito insiste, a saber, que o povo de Deus é movido e animado perenemente pelo Espírito Santo, e que existe uma sabedoria cristã, fruto desta inspiração do alto, que não pode ser calculada de acordo com as medidas da nossa sabedoria humana. Jesus já afirmou no Evangelho: pelos frutos deles é que vocês os conhecem. Mateus capítulo 7, dos versículos 16 a 20. Se a devoção a Santo Antônio nos leva a uma intensificação da vida cristã, da fé, da esperança e do amor, não podemos nos escandalizar nos caminhos utilizados pelo Senhor, mas antes procurar humildemente conhecê-los e segui-los. Na simplicidade com que os devotos dos santos se aproximam dele, captando o seu espírito e escutando seus ensinamentos, nós encontramos um exemplo grandioso de abertura às realidades sobrenaturais, percebidas com a pureza de coração e com a disponibilidade que são próprias dos pobres e dos humildes. Vamos de pé, ouvir o Evangelho que a liturgia de hoje nos propõe. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento à multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de serem cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares dos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo diante do cofre das esmolas e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar-se. Nós, neste 6º dia, estamos assim, celebrando o Santo dos Milagres, aonde nos apresenta algo que Santo Antônio tem e que, através dele possuir este algo, ele alcança assim os corações das pessoas, fazendo elas seus devotos e também, é claro, fazendo desta forma as pessoas chegarem até Deus. Os milagres. Santo Antônio realizou e continua realizando muitas coisas boas na vida das pessoas. Não que ele faça o milagre acontecer, mas que ele é assim
aquele que intercede para que os milagres aconteçam. Ele possui, assim como nós ouvimos, o poder do Espírito. Primeiramente, porque consegue aquilo que as pessoas necessitam, levar a Deus. Pois quem faz os milagres, nós temos que ter isto bem claro, é Deus. Antônio, como tantos outros santos, está lá, bem próximo deste nosso Deus, ouvindo as nossas súplicas, apresentando elas a Deus e desta forma fazendo aquilo que nós aqui pedimos chegar até Ele. Santo Antônio, ele foi assim um homem que na vida deixou o Espírito de Deus agir nele. Ele foi um homem que com certeza buscou praticar os ensinamentos do Mestre. E tudo isso com a maior simplicidade, de uma forma humilde, de uma forma aonde as pessoas viam nele realmente a presença deste Deus. Quando nós ouvimos aqui no Evangelho o fato de que os doutores da lei, os mestres, os fariseus, eles iam até o templo, faziam lá as suas orações, faziam as suas ofertas, e de uma forma querendo sempre se aparecer. Eles davam grandes quantidades, mas tudo isso era para ser reconhecido. Gostavam de serem vistos nas praças, serem cumprimentados. Nós, como cristãos, se temos o que nós temos, temos que render graças a Deus, sempre. E na medida do possível também, fazermos as nossas doações, a nossa prática de caridade, sem pensar nada em troca, de uma forma gratuita. Por isso que aqui no Evangelho, Jesus, ele ressalta a atitude daquela mulher que é viúva, que ao ir ao templo, ela doa apenas 2 moedas, que é o que tem para doar. E aquilo agrada mais a Jesus e com certeza agrada mais a Deus do que uma quantidade muitas vezes absurdas que os ricos fariseus ofereciam. O que Jesus está nos chamando a atenção aqui não é o fato de os ricos ou os pobres fazerem as suas ofertas querendo algo em troca. É a forma como seja feita esta oferta. Como é que nós doamos aquilo que nós temos? Nós temos que fazer isso de uma forma amorosa, de uma forma gratuita, sem querer recompensas, sem querer nada em troca. Não importa o valor que seja, o pouco ou o muito, com certeza agrada a Deus. Porém, que seja de coração. E Jesus chama a atenção aqui dos fariseus, daqueles que às vezes querem fazer as suas ofertas, mas sempre querendo reconhecimento, sempre querendo ser visto, querendo algo em troca, muitas vezes, como aqui, serem cumprimentados, serem vistos como pessoas importantes, querendo status e tudo mais. E nós sabemos muito bem que isso não é o que Deus espera de nós. Ele deseja a humildade, a simplicidade, e nós temos nesta questão, como humildade e simplicidade, Antônio, que foi um homem que, além de tudo, ele viveu isso que Jesus nos ensina hoje, e reconheceu nos mais humildes a presença de Deus também, tanto que a eles sempre procurava ajudar. Que Santo Antônio interceda por nós para que sejamos humildes no dia a dia e façamos o que devemos fazer de coração, sem pensar nada em troca. Que talvez esse seja o grande milagre que o mundo precisa. Que as pessoas se convertam, que não busquem jamais querer ser mais que o outro, querer às vezes
recompensa das coisas que fazem e que pratiquem a caridade realmente de uma forma amorosa, pensando no próximo e não em si. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós iremos rezar agora as invocações que está na página 40 do nosso livrinho. Dirijamos a Deus nossa confiante oração para que Ele vele sobre nós, nos proteja como Pai e nos defenda de todo o mal por intercessão de Santo Antônio, que Ele mesmo colocou no meio do povo cristão como mestre da vida santa e pregador do Evangelho. E a cada oração nós iremos responder: escuta-nos, Senhor. Quem irá fazer será a Teresinha. Para que cada um de nós continuamente se deixe renovar pela graça de Deus, rezemos. Escuta-nos, Senhor. Para que em todas as nossas famílias reine sempre a saúde, a concórdia e a paz, rezemos. Escuta-nos, Senhor. Para que os nossos filhos vivam uma vida pura e tranquila, sejam protegidos contra o mal e saibam sempre reconhecer e praticar a verdade e o amor para com todos, rezemos. Escuta-nos, Senhor. Para que os nossos enfermos sejam confortados em seus sofrimentos e tenham a coragem de um abandono cristão e confiante à santa vontade de Deus, rezemos. Escuta-nos, Senhor. Ó Deus bom e misericordioso, concede a nós, teus filhos, a saúde do corpo e da alma, e por intercessão de Santo Antônio, livra-nos dos males da vida presente e guia-nos à salvação eterna. Ó Deus, que no silêncio da oração, na meditação de nossa palavra, o humilde serviço aos irmãos, formastes em Santo Antônio um homem santo, sábio e cheio do espírito missionário. Fazei com que vossos fiéis e seus devotos consigam imitar seus exemplos. Por Cristo nosso Senhor. Responsório. Se milagres desejais, recorreis a Santo Antônio, vereis fugir o demônio e as tentações infernais. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Todos os males humanos se moderam, se retiram. Digam-no aqueles que o viram e digam-nos os paduanos. Foge a peste, o erro, a morte, o fraco torna-se forte e torna-se o enfermo são. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, Santo Antônio, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Juntos. Deus eterno e todo-poderoso, que deste Santo Antônio ao vosso povo, como insigne pregador e intercessor de todas as necessidades, fazei-nos por seu auxílio seguir os ensinamentos da vida cristã e sentir a vossa ajuda em todas as provações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém.
Juntos rezemos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Vamos nos preparando para receber a bênção com a relíquia de Santo Antônio. Eis a cruz do Senhor. Presenças inimigas fugi, venceu o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de vós para vos conservar, à frente de vós para vos guiar, atrás de vós para vos guardar, sobre vós para vos abençoar. Ele que é o Pai e o Espírito Santo, vive e reina por todos sempre. Amém. A bênção do Deus Todo-Poderoso desça sobre vós, pela intercessão de Santo Antônio, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Nós estamos então concluindo este 6º dia da nossa trezena em louvor a Santo Antônio. Queremos lembrar que na próxima quinta-feira, dia 10, daremos o início do tríduo com missa às 19h30. E no dia dele, dia 13, às 7 tradicionais missas, com bênçãos dos pães, vendas de bolo, lanches diversos, o levantamento do moastro às 12 horas. Participe conosco da festa do nosso padroeiro. E amanhã, às 15 horas, estaremos rezando o 7º dia da nossa trezena. Agradeço a presença de todos os que estiveram aqui na nossa igreja e aqueles que estiveram nos assistindo através da rede social. Tenham todos uma boa tarde.